Olá, igreja, graças a Deus por mais uma vez a gente pode compartilhar a palavra nesse momento de devocional que a gente chamou aí de pausa para a paz. E hoje eu quero pensar com você, fazer uma reflexão entre o espelho e a janela. Como assim entre o espelho e a janela? Nós, nesse momento de confinamento, de isolamento, a gente está em casa o tempo todo e eu percebi que esses dois objetos, essas duas coisas, a gente acaba vendo com muita frequência. O espelho, toda vez que a gente passa pelo banheiro, dentro do quarto, e as janelas, que a gente olha através delas, mas a gente não consegue sair. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está em Êxodo e refletir um pouquinho sobre o espelho, que faz a gente olhar para a gente mesmo, e a janela, que faz a gente olhar para fora. Então, Êxodo 3 diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés! E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, amorreu, ferezeu, eveu e jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem, e agora eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este é o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Esse texto fala muito ao meu coração sobre esses dois aspectos. Pensando em Moisés, quando ele olha para ele, quando ele olha para o espelho, Deus o chama. Deus chama ele no meio da sarça, ele se aproxima e Deus começa a falar com ele dizendo que existe um propósito para a vida dele, existe o porquê da vida dele ter chegado naquele ponto, existe o porquê da vida dele estar naquele monte, existe o porquê da vida dele estar naquele deserto. E Deus fala para Moisés que ele tem uma missão, e a missão é levar o povo de volta para a terra prometida. Mas Moisés, ele olha para o espelho, Moisés, ele olha para ele. Moisés, ele vê o seu passado, a sua vergonha, e ele vê as suas limitações e as suas dificuldades. Quando a gente olha para o espelho, a gente geralmente vê isso. E estando em casa, estando parado e confinado, a gente tem olhado muito para o espelho. É muito interessante porque quem era Moisés nesse momento? Moisés era um homem que estava fugindo, fazia 40 anos do Egito. Moisés tinha saído do Egito depois de ter matado alguém. Ele tinha vergonha, ele queria se esconder, porque ele só conseguia olhar para ele. Ele só olhava no espelho, o espelho dizia para ele tudo que ele não pode, tudo que ele não consegue, tudo aquilo que ele de fato era. E quando Deus o chama, mesmo ouvindo a voz de Deus, ele olha para o espelho e ele fala: Deus, quem sou eu para levar o povo? Quem sou eu para fazer aquilo que o Senhor tem para que eu faça nesse momento? Mas Deus nos chama a olhar, ao invés do espelho, para a janela. Tá todo mundo olhando para a janela nesses dias. A gente quer ver o sol, a gente quer ver a paisagem que for. A minha paisagem é cheia de prédios. Mas a sua, às vezes, pode ser num lugar alto, pode ser para o vizinho. Mas a gente tem buscado a janela porque a gente está se sentindo apertado, isolado. E Deus nos chama para olhar para fora de nós, para a glória dele. Deus é o Deus das promessas de Abraão, Isaque e Jacó. E quando Moisés pergunta: quem sou eu, Senhor, para que o Senhor me envie? Deus responde: eu serei contigo. Preste atenção, porque a nossa identidade, ela não se define pelas nossas capacidades, mas por quem está conosco. Deus não responde para Moisés quem Moisés era. Mas o que Deus responde para Moisés é: eu vou com você
e isso basta. Deus nos chama a lembrar nesse momento de que apesar das nossas incapacidades, das nossas limitações, porque Moisés, além da vergonha do passado que ele tinha, ele também tinha uma limitação pela boca, ele não falava direito, ele tinha algum problema de fala. Deus ainda tem um propósito e um plano para a nossa vida. E Ele nos chama a olhar para a sua glória, olhar para fora, olhar para a sua grandeza, para as promessas que Ele fez e nos mover na direção correta. Então eu queria deixar esse desafio com vocês, de que nós estamos trancados dentro de casa, mas Deus quer que nós olhemos para fora, porque fora das nossas janelas ainda existe um mundo que está sofrendo, um mundo que está no caos, um mundo que está com medo, e Deus nos deu uma mensagem de esperança, para que nós olhemos para Ele, para Deus, para a janela, para ver a sua glória, e a gente anuncie a sua salvação para esse povo que está perdido. Então, meu desafio para os irmãos, através desse devocional é: Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um porquê você existe. Deus te deu dons e habilidades. E não é porque nós estamos de quarentena que nós precisamos ficar parados. Precisamos ficar em casa. Mas nós precisamos continuar anunciando. Porque Deus não te define pelas suas limitações, mas pelo chamado que Ele tem para você. Que Deus te dê sabedoria para que você anuncie a mensagem e confie no Deus que está com você, te dando um propósito, uma razão, um dom e principalmente uma mensagem linda, que é a mensagem do amor de Cristo. Use esse tempo para pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe. Até a próxima.